Olá, bem-vindos à aula 9. Aula esta dedicada a apresentar alguns elementos ou dispositivos que com o tempo mudaram as nossas vidas para melhor, é claro. Vivemos hoje de uma forma completamente diferente de cerca de 200 anos atrás, né? Vamos começar pelo ano de 1800, na verdade, né? O fato é que vamos então falar sobre esses elementos que são colocados ao longo de um caminho fechado, né? Estou falando aqui de um circuito elétrico, né? Mas nós vamos primeiro, não é isso, Cláudio, discutir estes elementos primeiro, né? Quais são as características desses elementos, né? E o Cláudio teve aqui a feliz ideia, né, de começar pelo primeiro, claro, a gente tem que começar pelo primeiro. Estes elementos que a gente vai apresentar agora, os geradores de uma maneira geral, né, a função deles é botar elétrons para correr. É isso, movimentar elétrons. Agora, a outra questão é como é que a gente faz uso do movimento dos elétrons, que é a mesma coisa de dizer como é que a gente faz o uso da corrente elétrica, né? Porque elétrons em movimento, na verdade, é a corrente elétrica, é dela que nós estamos falando, né? Muito bem, então, nessa primeira aula, o Cláudio vai falar então do primeiro dispositivo, né? A pilha de volta, não é isso, Cláudio? Sim. E ele não perdeu tempo, ó. Ele trouxe uma peça aqui fantástica, peça de museu, na verdade, né? É do museu lá do Instituto de Física da USP, né? Belíssimo, inclusive, né? De qualquer maneira, ele vai, na realidade, não utilizar isso, mas ele vai construir uma pilha aqui, né? Uma pilha de volta, né? Então, Cláudio, por favor, com você a palavra. Bom, então aqui é a pilha de volta, né? É uma peça histórica, né? Então, mais ou menos, ele mostra como é que o Volta utilizou, né? A pilha, né? Como é que ele construiu. São placas de zinco, cobre, né? E embebidas com um paninho, né? Com ácido. E é o que nós vamos fazer aqui. É o que você vai fazer, nós vamos montar aqui, né? Então, chama-se pilha por quê? Porque ele empilhava, né? Colocava um sobre o outro as placas de cobre, zinco, né? Então, ele fazia esse empilhamento. Exatamente. Por isso é chamado de pilha, né? Hoje em dia, as pilhas que conhecemos não tem nada a ver com pilha, né? Mas é um outro processo, né? De geração de uma força eletromotriz. E temos também, além das pilhas, temos as baterias. Né? As baterias nada mais são do que pilhas associadas em série. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma bateria como esta aqui, né? A bateria, dentro dela, nós temos algo como isso daqui. São meia dúzia de pilhas pequenas, cada uma com 1,5 volt, né? Como essa daqui. Então, você tem 1,5 volts em cada uma delas, 6 delas associadas em séries, então, eu tenho 9 volts, né? Então, essas baterias, elas têm 9 volts. Uma bateria, então, é uma bateria de pilhas? Bateria de pilhas, exatamente. Bom, então vamos aqui montar, primeiramente, né, a pilha de volta, tal qual ele montou a dele. Então, vamos começar aqui com uma placa de zinco. Essa é uma placa de zinco comum. E aqui uma placa de cobre. Então, esses vão ser os terminais, né? Onde nós vamos terminar a nossa pilha. E como ácido, nós vamos utilizar aqui vinagre com sal. Então, ele é um bom elemento ácido, né? Então, nós vamos montar aqui uma pilha ácida. Depois, nós vamos montar uma pilha básica, uma pilha alcalina, né? Que aí nós vamos utilizar a batata, né? Mas inicialmente, então, vinagre com sal, e nós vamos embeber esses panos aqui, feitos com paninhos de algodão, né? De jeans. Então, a gente tira aqui o excesso, colocamos aqui na placa de cobre. Então, temos cobre. O próximo, então, deve ser zinco, né? Então, eu vou pegar essa placa aqui
Desse lado aqui é zinco, desse lado aqui é cobre. Ah, interessante. Eu já fiz a solda aqui, né? Então essas placas já foram soldadas com estanho. Tá. O Volta ele não tinha essa solda, então ele usava prata, né? Ah, tá. Ele usava prata para fazer essa conexão. Então aqui cobre, zinco, aqui de novo cobre. Então vem aqui o meio ácido, novamente zinco, cobre e assim vai. Mais uma vez aqui, cobre, aqui zinco. Lembrando que cada um desses pares gera mais ou menos 0,8, 0,9 volts. Né? Então eu estou associando essas placas em série, né? Então eu vou somando, né, a tensão em cada uma desses pares aí. Colocar cobre, zinco e no final a gente vai terminar com esta placa de zinco. Ok. E com o que terminou, dá para temperar a salada, né? Você tem sal Porque e você tudo. escolheu né? Vinagre, né? Ok. Exatamente. Vinagre e sal, né? Vinagre e sal. Então aqui eu posso já obter uma diferença de potencial razoável, né? É suficiente, por exemplo... Está construída a pilha, então, né? Isso, para, por exemplo, girar aqui esse motorzinho, né? Aqui os terminais. Então, ele pode Você consegue girar o uma motorzinho. diferença de potencial de quanto? A voltagem? Aqui eu tenho vários pares, eu tenho quase 10 volts aqui, né? 10 volts. Só que quando você liga uma carga, né? Logicamente, por causa da resistência interna dele, a tensão vai cair. Né? Tá. E é disso que nós vamos falar no próximo experimento, né? Só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, né? Sim. É claro que se você colocasse mais... Sim, né? eu poderia obter 100 volts. Né? Isso, ok, perfeito, ótimo, bastaria. ótimo, muito bom. Então vamos colocar, lembrando que o cobre ele fica positivo, né? E o zinco negativo. Então aqui eu estou usando um radinho, por exemplo. Olha aí. Dá até para ligar um rádiozinho, né? Sim, sim. Eu separo, né? Aí já não tem mais a corrente. Então aqui eu tenho a pilha de volta, usando o vinagre e sal. E agora vamos fazer aqui uma experiência usando batata e plaquinhas de zinco e cobre novamente. Só que dessa vez a gente vai determinar, pela equação do gerador, a resistência interna dessa nossa pilha aí. Né? É uma experiência que qualquer pessoa pode fazer em casa. Então o que nós vamos fazer é cortar a batata em 3 pedaços. Então nós vamos formar 3 pares de zinco e cobre. Tá? Aqui tem então um par zinco-cobre. Você está substituindo, na verdade, não é isso? Sim, o eletrólito aí, né? Ao invés de ser vinagre... Pela batata, né? Pela batata, né? Okay. Que é uma solução básica. Quem não tiver vinagre e sal em casa pode usar a batata, né? Sim. Claro. E aqui então eu tenho os 3 pares e vou associá-los em série. Então na associação em série eu vou pegar o cobre de um deles, associar... Então é uma bateria, né? Na sua concepção. Estou somando aqui, né? Então vamos agora pegar o cobre daqui e o zinco daqui. Então aqui eu tenho uma ligação em série, né? Então agora nos terminais eu posso, por exemplo, ligar esse LED aqui. Então vamos colocar o positivo desse lado, né? E talvez precise diminuir um pouco a luz, mas aqui a gente pode mostrar a luz bem fraquinha, mas... Mas isso requer uma voltagem menor, né? Exatamente. Esse precisa de mais ou menos 2 volts, 2 volts e meio, é suficiente para acender. Ah, tá. Ok. Então agora a gente pode usar a equação do gerador, né, e determinar... aqui está a equação do gerador. A tensão nos terminais da bateria é igual à força eletromotriz menos a queda de tensão gerada pela resistência interna dessa bateria, que é a resistência interna vezes a corrente. Então, tendo um multímetro, a gente pode determinar
a resistência interna dessa minha bateria aí, dessa minha pilha, né, de batatas. Então, eu vou primeiro medir qual é a tensão nos terminais da bateria sem o LED, ou seja, no circuito em aberto. Né? Então, no circuito em aberto, pela equação do gerador, eu não tenho corrente elétrica fluindo. Então, nesse caso, a tensão nos terminais aqui da bateria vai ser a força eletromotriz. Né? Então, eu quero determinar a força eletromotriz da minha batata, da minha pilha de batatas. O que eu faço? Eu desligo, não ligo nada nele, né? Não ligo carga nenhuma e apenas ligo o voltímetro aqui nos terminais. Então, eu tenho aqui 2,59, né? 2,59 volts é a tensão nos terminais da bateria. Agora, quando eu ligo uma carga, vai haver uma corrente, então, passando pelo circuito. Como eu tenho agora uma resistência interna, vai haver uma queda de tensão devido a essa resistência Por conta da resistência, né? Exatamente. Então, agora, isso daqui é a tensão em circuito aberto. Então, esse vai ser o meu epsilon, força eletromotriz. Agora, eu quero determinar o meu U, que é a tensão com carga. Então, eu ligo aqui nos terminais e vejo que quando eu ligo o meu LED, olha, acendeu o LED, olha a tensão como vai. Né? Então, essa é a tensão com carga. Então, eu tenho o valor de epsilon, que é o circuito quando estava em aberto, o U com o circuito ligado. Basta agora medir a corrente. Né? Então, agora eu quero saber qual é a corrente que está fluindo no meu circuito. Então, agora eu vou trocar aqui a minha escala. Vou colocar na escala aqui de miliamperes. E agora eu vou colocar o meu multímetro, né, em série. Então, o que eu vou fazer agora é colocar o multímetro em série com o LED e medir qual é a corrente que está passando pelo LED, né, o LED aceso. Então, a corrente foi de 0,085, mais ou menos, miliamperes. Ok. Bom, então, com isso, você calcula a resistência interna, né? Sim, é a minha incógnita, exatamente. Muito bom. Então, é um circuitinho muito simples que a pessoa pode montar e, com esses valores, determinar a resistência interna do meu gerador. Muito bom.